Olá, amigos da TV Cuiabá, canal 47. Nosso entrevistado de hoje é o Procurador-Geral do município de Cuiabá, Dr. Fernando Biraldo. Dr. Fernando, muito boa noite. Prazer enorme recebê-lo mais uma vez no nosso programa. Boa noite, Onofre. Boa noite a todos que nos assistem. Prazer é todo meu. Estamos aqui para esclarecer os questionamentos aí do seu telespectador e sua. Maravilha. Os nossos telefones já estão aí no seu vídeo, né, para você ligar e participar. O 9648-2100 e o 3644-0760 para você participar, fazer a sua pergunta, o seu questionamento. O amigo internauta pode também enviar o seu e-mail para o pontodevista@cidadãoconsumidor.com.br. Procurador Fernando Biraldo, vamos começar hoje vários assuntos sendo discutidos aqui que passam pela sua pasta, pela Procuradoria, questão de IPTUs, radares, a Senecap. Vamos começar falando sobre IPTU, né? O IPTU do ano de 2012 em relação a 2011, houve algum aumento da planta genérica? Houve alguma diferenciação de preço em relação ao ano passado, não? Em 2010, Onofre, quando o prefeito deliberou fazer a atualização da planta genérica, que não havia essa atualização há pelo menos 15 anos, então foi feito esse levantamento, essa atualização dessa planta genérica, e então se deliberou por aplicar 70% dessa atualização no ano de 2011 e os outros 30% no ano de 2012, isso acordado lá atrás com a CDL. Então o prefeito, ao invés de 2011 aplicar 100%, aplicou 70% e esse ano de 2012 os 30% restante. Ou seja, quem teria que pagar no ano passado R$1.000, vamos supor, pagou 700. Esse ano vai ter que pagar os R$1.000. Correto, perfeito. Certo. E existe alguma previsão de prorrogação? Por exemplo, a campanha começa agora no dia 1º, vai até o dia 12 de março. Quem paga até o dia 12 de março tem o desconto, né, de 20%, salvo engano, de quem não tem nenhuma dívida com a prefeitura. Aqueles que têm alguma dívida dos anos anteriores, se eu não me engano, o desconto é de 10%. Tem até o próximo dia 12 de março agora para fazer o pagamento. A partir dali é o pagamento normal, sem nenhum tipo de desconto, e tem o parcelamento também que pode ser feito. É um questionamento muito grande por parte da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL principalmente, em relação à questão do desconto, né, da prorrogação, para que fizesse algo com um prazo um pouco maior, né? Uhum. Existe essa possibilidade ou não vai haver, como a exemplo do ano passado, não vai haver prorrogação para pagamento com desconto? O conhecimento que eu tenho é que não vai haver prorrogação. Tem o prazo, se eu não me engano, até dia 12 de março para fazer o pagamento. Depois disso não tem mais o desconto e aí cada um paga o seu valor normal. Tá. Quer dizer então que em relação ao ano passado, as pessoas esse ano estarão pagando 30% a mais no seu IPTU. Na verdade, elas tiveram um desconto de 30% o ano passado, que era para ter sido aplicado 100% da planta genérica, e aplicou-se apenas 70%. Então não que houve um aumento. Esse aumento já era para ter sido aplicado em 2011, porque a lei foi autorizada a partir de 2011 a aplicar 100%. E nós, por determinação do prefeito Diego Galindo, aplicamos apenas 70% e esse ano os demais 30%. Então não teve um aumento esse ano. Na verdade, ano passado é que houve um benefício para o contribuinte. Certo. Agora, com relação a essa planta genérica, doutor, o que envolve essa planta genérica? Tem muito questionamento com relação ao valor venal dos imóveis, né? Tem a questão do georreferenciamento que entrou em funcionamento, que foi feito, porque, segundo informações da própria prefeitura, Cuiabá vinha pagando impostos em cima de uma área construída fora da realidade, conjuntos habitacionais, por exemplo, como o CPA, né? Um exemplo mais claro, que foi entregue lá com 60, 70 metros quadrados, e a pessoa foi lá,
fez uma reforma, aumentou isso para 100, 120, 200 metros quadrados de área construída, mas vinha pagando em cima daquilo que foi entregue pela extinta Coab, na época, né, 70, 80 metros. O georreferenciamento também tem um peso nessa mudança de planta genérica e, consequentemente, também no valor venal do imóvel, é isso? Sim, porque com o georreferenciamento você consegue identificar a área construída na sua totalidade, né? Então a pessoa hoje ela acaba fazendo uma ampliação no seu imóvel, com o georreferenciamento você consegue fazer com que essa ampliação seja detectada pela prefeitura e isso seja incidido depois no seu IPTU. Eu sei que não é a sua pasta direta, né? Uhum. Isso é da pasta da Fazenda, mas se o senhor também não souber me responder, eu entendo, o telespectador também vai entender. Mas acaba estourando lá, na Procuradoria, porque a Procuradoria é que tem a função de cobrar, né, ou de ajuizar essas dívidas, colocar na dívida ativa e tudo mais. Mas o senhor sabe me dizer, em relação aos anos anteriores, qual foi o incremento de arrecadação no tangente à questão do IPTU, por exemplo, 2010 em relação a 2011? Realmente essa informação detalhada quem vai ter a Secretaria de Fazenda, né, o secretário Guilherme, mas a informação que eu tenho é que em 2010 houve uma receita de 25 milhões de arrecadação do IPTU, e ano passado, 2011, se eu não me engano, foi arrecadado em torno de 35 a 40 milhões. Então houve um incremento aí na ordem de 15 a 20 milhões na receita do município. Ou seja, cerca de 60%, 70% de aumento. Do valor que foi lançado, né? Foi lançado, se eu não me engano, 90 milhões, e de 90 milhões recebeu-se em torno de 40 milhões. Esse ano, quanto que foi lançado, o senhor sabe? Esse ano, se eu não me engano, foi lançado, acho que 110 milhões, se eu não me engano. 110. Qual que é a expectativa de arrecadação para esse ano? Expectativa, segundo o secretário de Fazenda, em torno aí de 50 milhões de reais. 50 milhões. Isso. Ou seja, estaremos ainda abaixo dos 50%. Abaixo. Né? Cuiabá, que muitos dizem, 1/3 é inadimplente com relação à questão do IPTU. Sim. Mesmo assim, com esse aumento, com esse incremento da arrecadação, nós estaremos aí abaixo de 50% do valor lançado e arrecadado, ou seja, uma inadimplência de mais de 50%. Infelizmente, ainda nós não pagamos o IPTU 100%, parte da população ainda não quita o seu IPTU todos os anos, como é obrigação de todos quitar. Tá, mas o senhor acha que isso é simplesmente por falta mesmo de consciência, por falta de um sentimento de cidadania por parte do cidadão, ou existem outros fatores aí que implicam nisso? Onofre, eu entendo que a carga tributária no Brasil é muito grande, né? E às vezes o contribuinte não consegue honrar com todos os seus pagamentos, e às vezes o IPTU é uma daquelas contribuições que o munícipe deixa de pagar para poder às vezes pagar suas contas e colocar comida dentro da sua casa. Então eu acredito que é mais nessa questão de financeira realmente do que de não querer pagar. Tá, mas tem outros fatores também que implicam aí, né? Por exemplo, a falta de regularização fundiária atrapalha também na questão do IPTU, não é verdade? Atrapalha sim, sem dúvida nenhuma. A gente tem trabalhado nisso para poder fazer algumas regularizações. Tem vários bairros da cidade que precisam ser regularizados e a gente vem trabalhando, a Secretaria do Meio Ambiente vem atuando nessa área para poder fazer com que a regularização fundiária se realize, e aí sim é mais uma forma, mais uma maneira de você estar fazendo com que o IPTU seja arrecadado. Se bem que em bairros até mesmo que não são ainda regularizados, a Prefeitura já lança IPTU, ou não é? Ela consegue lançar quando isso está devidamente documentado no cartório, né? Tendo o cartório
a matrícula do seu imóvel, ele consegue fazer o registro dentro da prefeitura e a prefeitura consegue então fazer o lançamento do seu IPTU. Tá, e quanto que a prefeitura, do total de residências no município de Cuiabá, qual o percentual de que a prefeitura consegue lançar hoje? Tem ideia, não? Esse detalhe eu não vou ter, Onofre. Isso é mais a Secretaria de Fazenda mesmo que vai ter esses detalhes. Pedir desculpas a você, ao seu telespectador, mas esse detalhe eu não vou saber. Eu entendo. É porque, é o que eu estou dizendo, nós estamos vivendo um momento que é a questão do IPTU, daqui a pouco, no início do mês, né? Na verdade, as pessoas já estão começando a receber os carnês em suas casas, ou então buscando até a prefeitura para o pagamento, e a gente sabe da importância, né, do IPTU, que é o principal imposto que a prefeitura arrecada. É onde ela, na verdade, é um dos únicos impostos que é o imposto próprio, que não depende do Estado ou do governo federal, é um imposto próprio do município, né? Sim. Então a gente sabe da importância que é o IPTU. Agora, uma outra questão, e aí entra também uma série de questionamentos em relação a invasões, né? Cuiabá tem um histórico de invasões, né? Mais da metade da cidade, dos bairros que existem, foram frutos de invasões, né? Por que o senhor acha que existe em Cuiabá tantos buracos, tantos vazios? A gente pega, por exemplo, aqui no centro de Cuiabá e pega um bairro como Pedra 90. Olha a distância. Do centro de Cuiabá ao Pedra 90 talvez seja a mesma distância do centro de Cuiabá a Santo Antônio do Leverger, né? Ou até mesmo a Guia. E a gente vê esses buracos e a gente se pergunta por que isso acontece. Será que isso não é fruto da questão da especulação imobiliária? Não, é uma questão que a gente, às vezes seja uma especulação imobiliária, às vezes também é aquele cidadão que adquiriu aquele imóvel e ele está querendo fazer um investimento mais lá na frente, ou ele não tem o capital para poder construir no seu imóvel, mas o que a prefeitura vem fazendo nessa questão é trabalhando agora com o IPTU progressivo. A Secretaria de Fazenda tem uma equipe montada, na qual até a Procuradoria faz parte dessa equipe, e eles vêm discutindo essa questão para poder implantar de forma definitiva o IPTU progressivo, e aí sim o IPTU progressivo vem para poder forçar aquele proprietário a fazer com que a propriedade tenha sua função social atingida, e caso ele não faça, aí sim a legislação vem para poder puni-lo e fazer até inclusive a desapropriação da área dele. O IPTU para a área construída, hoje a alíquota é 0,6%, é isso? É 0,5%, é a menor alíquota do Brasil. Do Brasil? Das capitais, é. 0,5%? 0,5%. Sobre a área construída? Sobre a área construída. E sobre a área territorial não construída? O terreno, 2%. 2%? Isso. Mas nem assim... Nem assim. Nem assim é suficiente para fazer com que esse proprietário dê destinação ao seu imóvel. Infelizmente. Aí, por falta de uma política habitacional, que vem desde lá de cima, por parte do governo federal, governo do estado e o próprio município, que é o ente mais pobre, é o primo pobre da história toda, que é o município. Nós não temos uma política... E onde todo mundo habita, né? Não tem uma política habitacional correta, e aí é que vem as invasões, as ocupações. Aí, tão logo essas ocupações aconteçam, aí o proprietário vem logo em cima, né? Vem em cima e acaba colocando ainda a culpa na prefeitura, né? E então, fala que o município é que não deu segurança. Pois é. E às vezes essa questão de segurança pública não é nenhuma atribuição, nenhuma competência do município, mas é uma competência do Estado. Mas tudo recai no município, tudo recai na prefeitura. Então o que a gente tem feito é trabalhado, a gente quer nesse ano 2012 aplicar de forma definitiva o IPTU progressivo para que a gente possa estar mostrando para a população que se ele não der sua destinação ao seu imóvel, ele realmente será penalizado em relação a isso. Qual que é o sonho de todo bom cidadão desse município, né? Entre eles eu me considero também. O sonho que a gente tem é de que a gente possa ter realmente esse IPTU progressivo funcionando, porque até agora o que a gente vê é que ele fica só no papel, né? Que ele fica só ali
Não existe, por exemplo, por que o município não coloca dentro dessa lei do IPTU progressivo a questão de, por exemplo, abrir uma licitação para uma, duas ou mais empresas cuidarem dos terrenos baldios da cidade. Essas empresas, qual que é a atribuição de cada uma delas? Elas vão fazer a calçada, vão murar esses terrenos, essas áreas, um muro de 1 metro, do máximo 1 metro, 1,20 m, né? E vão limpar o lote. Vão tirar o mato e vão deixar bonitinho, né? Dentro de um padrão que a prefeitura estipular de calçamento, respeitando a questão da acessibilidade, respeitando a questão legal, né, que implica tudo isso. Ah, mas quem é que vai pagar isso? O próprio proprietário. Coloca no IPTU dele, a cada ano. Olha, esse ano a prefeitura teve que ir lá no seu lote, teve que fazer calçada, teve que murar, teve que limpar o seu lote. Isso custa tanto, está aqui no seu IPTU. Não pagou. No ano que vem a prefeitura volta e fala, olha, esse ano o senhor não limpou o seu lote. Essa empresa que ganhou a concorrência foi lá e limpou o seu lote. Isso vai custar tanto. E vai colocando no IPTU. A hora em que chegar o momento em que o valor da dívida com a IPTU já se equivaler com o valor do lote, com o valor venal, coloca-se em leilão. E o dinheiro paga a empreiteira e, se sobrar alguma coisa, passa-se ao município. Por que existe tanta dificuldade? É um sonho que todo mundo tem em relação a isso. É que não é tão simples assim, não, Onofre. Né? Nós temos a Secretaria do Meio Ambiente, que ela é responsável por esse tipo de fiscalização, e as dificuldades são grandes. Às vezes você tem problema de cadastro, se você chega lá no imóvel, já vendeu para... já não é mais aquela pessoa que é proprietária, é uma outra pessoa, uma terceira pessoa. E isso não tá no caso da prefeitura, porque quando dá venda, às vezes nem no cartório de imóveis foi feito a averbação de venda desse terreno. Então você também conseguir identificar quem é o atual proprietário daquele terreno, às vezes você também não consegue fazer essa identificação, porque se vende, não se registra isso no cartório de imóveis, às vezes não se registra isso na prefeitura, e a gente também não consegue estar identificando o atual proprietário do imóvel. Então são vários problemas. Enquanto isso, o município e os seus munícipes vão sofrendo? Não vão sofrendo. A gente vem trabalhando e, como eu te falei, já tem uma equipe conformada dentro da Secretaria de Fazenda para trabalhar essa questão do IPTU progressivo e aplicá-lo de forma correta, de forma legal, para que a gente venha colher o fruto lá na frente. O IPTU progressivo não é que você vai resolver o problema em 6 meses, 1 ano, Onofre. O IPTU progressivo você vai trabalhar com ele e você começa a dar resultado no prazo mínimo de 5 anos. Então precisa mais de que uma gestão administrativa para você fazer com que o IPTU progressivo seja aplicado de forma correta, conforme determina a legislação. Tá, mas o IPTU progressivo, ele contempla esse tipo de coisa, por exemplo, que eu acabei de enfatizar aqui? Ele contempla pessoas que deixam lá o seu lote só para especulação financeira? Ele contempla a questão da função social da propriedade, que é você não dando a destinação no seu imóvel, você começa a ter um IPTU maior, mais caro do que aqueles que pagam o seu IPTU, e decorrido um prazo de 5 anos, então você tem a possibilidade de desapropriar aquele imóvel passa a ser do município e não mais do munícipe.